Olá, eu sou Paulo de Tarso, geógrafo e professor de geografia. Eu sou o Andret, eu sou professor de Ciências e Biologia, eu sou biólogo marinho. Hoje, estamos aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, mais precisamente na Praia do Guaiúba. A partir desse ângulo 360, nós vamos analisar uma perspectiva diferenciada os estudos de geografia E biologia. a partir do nosso costão rochoso. E aí, vem com a gente! E agora chegamos no costão rochoso. Este que é considerado muito mais um ecossistema marinho do que um ecossistema terrestre. Isso porque as suas movimentações e as suas interações são muito mais para o mar do que para a terra. Observe bem, essas fissuras, elas são causadas pela grande amplitude térmica, ou seja, diferença entre temperaturas máximas e temperaturas mínimas, com grande distanciamento. Nós que estamos aqui, neste costão rochoso, no Guarujá, estamos localizados em uma área que é uma extensão da Serra do Mar, ou da Escarpa do Mar, até chegar nesse limite físico. Aproveitando o que o Paulo falou, né, então, por ser um ecossistema marinho, então é óbvio que ele vai sofrer influência da oscilação da maré. Tá? Como vocês podem ver, a gente está no período de maré baixa, onde dá para ver os organismos que colonizaram essas rochas que ficam praticamente no litoral de todos os continentes do mundo inteiro. Tá? E para isso, os organismos vão ter que apresentar adaptações específicas para sobreviverem num ambiente tão extremo. Uma delas, por exemplo, como sofre muito com o impacto das ondas, esses organismos precisam ter uma armadura para poder se proteger dessa força contínua durante o tempo todo que aflige o ambiente. Outras adaptações são com relação a ficar fora da água. Como são organismos aquáticos e têm respiração branquial, então, consequentemente, eles precisam armazenar a água dentro do corpo deles. E o que eles vão utilizar? Conchas, carapaças ou, por exemplo, esqueleto quitinoso, que vai impedir com que eles desidratem num período que eles estão expostos fora da água, no caso. Ô Andras, e por que tem uma grande variação de cor entre esses organismos? Então, a coloração desses organismos tem muito a ver com uma adaptação para a camuflagem nos períodos que eles estão submersos, como no caso essa faixa mais escura, por exemplo, são os braquidontes. Eles são um tipo de mexilhão que eles têm essa coloração escura porque embaixo da água funciona como um excelente meio de se camuflar e se esconder de predadores, uma vez que são organismos que vivem no local fixo, né? Já as cracas, a possibilidade é muito maior delas ficarem expostas na maré baixa e por isso a coloração branca ou uma coloração mais clara no caso, é fundamental para elas poderem refletir a radiação solar, o que vai impedir com que esses organismos superaqueçam, tá? Diferente do braquidonte, que a coloração escura absorve calor e eles sofrem mais as consequências da radiação solar nesse momento da maré baixa, as cracas que se posicionam no lugar acima deles, consequentemente sofrem maior incidência da radiação, elas precisam ter uma coloração mais clara para poder refletir esse excesso de luz solar que superaqueceria o corpo desses organismos. E aí, você conseguiu perceber a importância da variação da maré nesse ecossistema? Vamos continuando nossos estudos. Sequência, na nossa exploração do costão rochoso, vamos agora iniciar a parte de zonação, ou seja,
as partes e divisão de um costão rochoso. Nesse momento, a gente está exatamente na zona supralitoral, que indica a parte mais distante do mar. Ou seja, é onde nós estamos no final desse monte e também onde nós temos a maior distância entre a maré e a vegetação. E o que acontece? Nessa região, as marés mais altas só atingem nos períodos que tem a maré de cisígia, que são as grandes marés. Normalmente, essa região ela fica fora da água. E aí, por conta disso, os organismos vão ter que apresentar adaptações para sobreviver fora da água praticamente maior parte do ano. Tá? Consequentemente, as adaptações que esses organismos precisam a coloração branca, que eu já falei, uma delas é para poder refletir, né, a questão da temperatura para não superaquecer, mas eles são organismos marinhos, então eles têm respiração branquial. E como que eles vão conseguir respirar fora da água? Eles vão aproveitar essa umidade que vem dos borrifos quando as ondas estouram nas rochas. E essa umidade já é o suficiente para manter as brânquias desses organismos úmidas e eles vão conseguir fazer as trocas gasosas. Dentro desse ambiente existem várias espécies, tá? Mas, importante, dentro do costão rochoso é a área que tem menor biodiversidade, porque essas condições extremas de temperatura e falta de água influencia na diversidade local. Eu tenho aqui na minha mão duas espécies que habitam essa zona que é a supralitoral, tá? Então, olhando aqui, ó, eu tenho a equinolitorina, que é essa que está zebradinha, ela é toda listradinha, tá? E eu tenho a litorina. Então são dois organismos de gêneros diferentes, porém eles vão apresentar adaptações para ficarem fora da região mais alta da maré. E onde eles se escondem? Naquelas frestas que o Paulo falou para vocês, tá? Então eles procuram aquelas frestas onde eles vão conseguir maior umidade e proteção contra a radiação solar, certo? Bom, olha aqui. E galera, presta atenção. Vocês conseguiram entender como o efeito da maré é muito importante para esse ecossistema do costão rochoso? Perceberam também que essa área supralitoral é a que tem a menor contato com o nosso próprio mar, ou seja, com a maré? Enfim, preste atenção. Nesse momento, a gente consegue observar que não tem contato algum com a variação da maré, a não ser quando temos uma variação de maré extremamente alta, como uma maré de cisígia. E nesse momento, estamos na zona médio-litoral, que corresponde a uma área de transição entre a supralitoral e a infralitoral. Do ponto de vista biológico, é uma área extremamente interessante, devido ao seu grande poder de adaptação na variação de maré e também na grande amplitude térmica, na diferença de temperatura entre o dia e a noite. Se vocês prestarem bem atenção nessa região mesolitoral, que fica oscila entre a maré mais alta e a maré mais baixa. Então eu estou bem no meio dela. Se vocês verem, ou olharem, prestarem bem atenção, existe uma faixa, tá? Onde começa a parte superior da mesolitoral, que vai até o máximo onde as cracas, que são esses organismos que formam essa faixa mais clara, ficam, porque eles dependem exatamente da maré alta para sair, abrir as suas carapaças e poder fazer a filtração do seu alimento e a respiração. Nesse momento, com a maré baixa, eles estão fechados exatamente por conta que eu expliquei sobre aquele adaptação para períodos que eles ficam expostos à luz solar, tá? E assim, diferente da supralitoral, olha a quantidade de organismos que se encontram nessa faixa, tá? Então a biodiversidade nessa região é muito maior. Porém, eles sofrem muito com o impacto das ondas, então são organismos que precisam viver fixos, tá? Senão eles seriam arrastados ou ter adaptações para poder permanecer meio que grudados na rocha, mas podendo se deslizar, tá? Nessa faixa eu posso encontrar uma grande quantidade de algas, tá? Que já a gente pode falar que são os produtores primários de uma cadeia alimentar.
E isso acaba gerando uma sequência de uma grande diversidade e infinidade de espécies que começam a colonizar esse ambiente. Mas nos períodos de maré baixa, eles ficam expostos e para isso eles precisam se esconder. Ou eles vão se esconder nas frestas, certo? Ou eles vão fechar as suas carapaças e conchas. E aqui, olha, se vocês olharem, esse parece uma colmeia olhando de perto, tá? É um banco de fragmatopomas. O que é isso? É um anelídeo, é um verme que vive em colônia. Cada buraquinho tem um organismo. Então tem vários deles aqui, tá? E acabou aparecendo até uma onda chegando para vocês terem noção de como esses organismos precisam ter adaptação para ficar nesse ambiente que é tão estressante. Porém, é muito importante para o ambiente marinho porque a própria diversidade deles fornece alimento para vários organismos que habitam a água, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns organismos que eu recolhi, tá, de perto para vocês poderem ter ideia da diversidade. Enquanto lá no supralitoral eu mostrei 2 organismos, em pouco tempo eu fiz uma coleta de várias espécies, tá? Então vou me aproximar de vocês. Olha só que legal. Pode pôr a mãozinha. Primeiro eu vou mostrar de perto um pedacinho de uma colônia de fragmatopomas que, lembrando, cada buraquinho tem um verme, tá? Então aqui é uma colônia e eu posso mostrar para vocês algumas algas. Essa é do gênero Ulva, alimento preferido das tartarugas marinhas, tá? E ela é do filo Chlorophycia, tá? Bom, vou colocar um outro organismo agora. Esse aqui é uma espécie invasora, mas que todo mundo adora comer no arroz, né, num vinagrete. É o perna-perna, é um mexilhão que é consumido e utilizado para pesca em vários lugares do Brasil, mas ele chegou na nossa costa através de água de lastro, que são águas que os navios de carga carregam para manter a estabilidade, certo? Vamos ver outro agora. Aqui, olha, tem uma craca, tá? Tem várias espécies de craca no costão, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas dá para ver direitinho aqui, ó, ela tem uma forma de um vulcãozinho e ela está, no caso o organismo aqui já não está mais, tá? Ele já morreu, tá? Mas dá para ver direitinho a carapaça e como ele utiliza essa carapaça para evitar a desidratação nos períodos de maré baixa, então ele ficaria fechadinho. Tem aqui também a famosa ostra, que todo mundo adora comer também. Tá? Essa aqui é do gênero Crassostrea, ela cresce muito mais, tá? Então esse aqui é um jovenzinho que tem adaptação para ficar fixo na rocha. Isso aqui com limão é uma delícia. É maravilhoso. Agora eu vou mostrar o predador principal aqui dessa região mesolitoral, tá? É o saquaritá. Esse bichinho que é um molusco gastrópode, parece um caramujo, ele é o principal predador dessa região. Ele consegue perfurar a carapaça de cracas e as conchas de braquidontes, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Braquidontes é esse mexilhãozinho escuro aqui, ó, parece o perna-perna, tá? Então ele consegue perfurar também a carapaça da ostra. Carapaça não, a concha no caso, tá? E ao perfurar, ele consegue abrir o animal e começa a se alimentar dele. Então esse é o principal predador dessa região do mesolitoral. Lembrando que a gente está falando de organismos que habitam o costão, tá? Não estou mencionando nem os que vivem na parte submersa, como peixes, enfim. Tem um outro também muito interessante, que é esse molusco aqui que parece um chapeuzinho chinês, tá? Esse daí ele é herbívoro. Então, qual a importância dele? Dentro de um costão, ó, Paulo, mostra aqui, ó. Essas áreas abertas, se vocês conseguirem ver, tá? Vou sair até essas regiões aqui, ó, eles se alimentam das algas e também das larvas que se desenvolvem. Qual a vantagem? Ele abre espaço para que outros organismos possam colonizar, porque esses organismos eles competem muito espaço. Então eles estão sempre brigando para achar um lugar na rocha para se fixar. E ela acaba colaborando, abrindo espaço para que outras larvas possam ocupar esse ambiente. E é por isso que o costão rochoso está sempre se renovando, tá? Porque os organismos vão interagindo entre si e vai abrindo espaço para que novas espécies possam colonizar, certo?
finalizar os nossos estudos de zonação, vamos agora indicar a zona infralitoral, que corresponde ao final da zona média litoral até chegar ao fundo arenoso. E o que acontece? Na região infralitoral, diferente do que ocorre na zona mesolitoral, que é onde eu estou andando, os organismos eles estão sempre submersos e, consequentemente, eles não vão ter adaptação ou tem pouca adaptação para ficar fora da água, tá? Porque é como o Paulo falou, abaixo do mar é a região infralitoral. O que eu posso encontrar nessa região? Várias espécies de organismos que realmente dependem da água para estarem vivos, como anêmonas, várias espécies de peixes, como soldadinhos, robalos, garoupas, ouriços do mar, estrelas do mar, esponjas. Então a diversidade é muito grande, porém eles são totalmente dependentes da presença da água, tá? Em casos de marés muito baixas, esses organismos tendem a migrar, se deslocar para o fundo. E os que são sésseis, que ficam fixos nas rochas, eles conseguem permanecer durante pouco tempo durante uma exposição ao ar, né? E se for uma exposição muito prolongada, ocorre uma mortalidade muito grande nessa região devido à falta de adaptação. E galera, estamos chegando agora no final dessa perspectiva de aula em 360 graus. Esperamos que você tenha gostado desse tipo de aula e principalmente entendido as propriedades do costão rochoso. E com relação à parte da ecologia, para a gente fazer um encerramento bem legal, tem três grandes importâncias que é bom ressaltar com relação ao costão rochoso. Uma delas porque ele é um laboratório natural e de fácil acesso. Por isso que a gente teve a possibilidade de fazer esse 360 com vocês. Podemos observar as zonações, vários organismos e também os próprios cientistas utilizam o costão rochoso como um fator de estudo justamente porque, como ele sofre, as espécies não vivem fixas e eles sofrem grande alteração ambiental, então qualquer impacto no oceano ou até mesmo, podemos dizer em termos climáticos, o costão rochoso, as espécies acabam demonstrando de alguma maneira algum problema que está ocorrendo naquele local. Outra grande importância é com relação à pesca. Então ela é um grande produtor de alimentos para a população, né? E incluindo também a economia, porque muitas pessoas dependem dessa pesca da coleta de mariscos, mexilhões, ostras e peixes que habitam essa região. E para encerrar, tem a questão literalmente como um grande produtor de algas, né, que é a base da cadeia alimentar oceânica. E como existem várias espécies que habitam a rocha, né, acabam servindo de alimento para outras espécies que habitam o oceano, como tartarugas marinhas, por exemplo, que vêm até o costão se alimentar das algas, e outros peixes que vêm do oceano para se alimentar das espécies que vivem fixas ou móveis nas rochas do costão. É isso aí, vamos embora. Vamos nessa.